porque a gente tem várias formas de explorar essa relevância, que muitas vezes a gente está olhando, eu ser o cara que ganha like na internet, eu não fiz isso para ganhar like no Instagram. Eu acreditei que que eu poderia maximizar esse meu posicionamento do que eu queria construir nos bastidores, que é no dia a dia, de eu mudar meu padrão de consumo no bairro, de eu não frequentar os mesmos lugares e sim explorar a minha região para ser conhecido junto aos comerciantes e junto às pessoas da região. Pensei que na internet eu poderia maximizar isso, então por isso que eu busquei a internet, entendeu? Foi um meio que encontrei de ganhar maior relevância naquilo que era meu objetivo, que era de fato fazer negócio. E, novamente, sendo congruente, querendo criar uma identidade, né? Então, é isso. Tu precisa, para te construir identidade, tu tem várias formas de fazer, e não necessariamente somente pelo Instagram, mas se congruente com aquilo que tu acredita, com aquilo que tu faz. E muitas vezes pode ser dentro do teu próprio prédio, tu pode iniciar isso, entendeu? Então, Tem uma coisa falando agora, Kleber, me deu um insight, uma lembrança, na verdade. Antes de tu expor, tu tem que ser, né? Antes de tu expor o que... eu quero expor que eu sou um especialista no bairro Petrópolis, por exemplo. Para tu expor para as redes que tu é um especialista no bairro Petrópolis, tu tem que ser, de fato, um especialista no bairro Petrópolis. O que tu precisa ser? Então, essa é a primeira pergunta. O que eu preciso ser para ser um especialista no bairro X? Eu quero ser especialista no bairro Centro, que foi o exemplo do Kleber. O Kleber sabe tudo do bairro Centro. Isso o torna um especialista. Depois, ele parte para a parte de mostrar, de expor isso para o mercado, né? Então, antes de mostrar, a gente tem que ser. Essa é uma das grandes jogadas. O Alex perguntou aqui, ó. Pessoas que têm páginas pessoais e começam uma página profissional, misturam as postagens pessoais e profissionais. Qual sugestão? Começar do zero. E a Aida tem a mesma dúvida. Gente, eu vou dar minha visão primeiro, depois o Kleber responde, me ajuda aí com a parte dele, com a experiência dele. Se vocês têm ambição de fazer uma página impulsionada, patrocinada, que é aquela que a gente coloca dinheiro para investir, até pode se pensar em separar as duas coisas, tá? Se vocês querem ter um alcance orgânico, a minha dica, daí vamos ver se o Kleber concorda comigo, não está ensaiado isso aqui, tá? Eu estou respondendo com a minha visão, o Kleber vai dizer a dele. é verdade. A gente, assim, na minha opinião, não se deve separar, tá? Na minha opinião, não se deve separar. Tu tem que ter um Instagram único, né? E aí tu tem que ter alguns cuidados essenciais para que tu não seja agressivo e tu não gere antipatia no Instagram. O que eu tô querendo dizer com isso? Tem 3 assuntos, na minha cabeça, 3 assuntos que eu aprendi que a gente não deve falar nas redes sociais. Política, futebol e religião. Essas 3 coisas a gente não deve falar no Instagram. Por quê? Porque é muito difícil tu convencer uma pessoa de um extremo a concordar contigo em outro extremo. Então, tem algumas coisas, eu tô começando pelo que não fazer, porque às vezes o que não fazer é mais fácil do que fazer. Então, por exemplo, no meu Instagram, se vocês entrarem agora no meu Instagram, eu aposto que no do Kleber também, não vai ter nenhuma publicação de política, nenhuma publicação talvez uma que outra de futebol, mas é muito raro, e nenhuma de religião. Porque isso são coisas que inconscientemente na cabeça das pessoas geram antipatia natural. O que é antipatia natural? A pessoa olha e fala, tipo, tá, mas o cara é gremista, mas o cara é colorado. Tá, já fica aquele... né, vocês sabem que quem não sabe, vale reforçar, 90% das nossas escolhas diárias elas são feitas inconscientes. Tem aquela frase clássica, a primeira impressão é o que fica. Dependendo do que a pessoa vê na sua página inicial do Facebook ou do Instagram, ela já nem te segue, ela já nem vai falar contigo, vai falar, cara, o cara é fissurado lá pelo X da política, o cara só tem foto de futebol, cara, esse cara já não me serve. Então isso é muito importante, tu ter um Instagram neutro, um Instagram que passe, né, uma certa simpatia e empatia pelo todo. Então tem que buscar neutralidade, é um dos primeiros passos aí. Não sei se tu concorda, Kleber, o que tu acha disso? Boa. Eu até preparei um material para os colegas aqui, para quem está nos acompanhando, que é, falando dessa questão de posicionamento nas redes, 10 tópicos aí que eu acredito que são relevantes e importantes para a gente justamente mudar a partir de hoje, aí, para quem não tem um posicionamento em relação a isso, ou pelo menos refletir sobre o que vem fazendo e que pode mudar. Eu acho que dá para a gente ir introduzindo isso. Pode ser, Mário? Perfeito. Vamos lá. Claro Então, que sim. Vamos lá. Então, olha só, a gente falou de posicionamento, quem entrar no meu Instagram vai ver a forma como eu me comunico, tudo. Tá, mas como eu, fulano, vou iniciar isso? Pô, não faço, sei que tem que fazer, mas até agora não fiz nada. Beleza, vamos lá.
A gente pode sim ter essa comunicação pessoal e profissional no mesmo, tá? Eu acredito que isso tem que estar unido, mais uma vez. A gente é uma única pessoa e a gente precisa criar uma identidade. Primeiro lugar, use uma foto profissional. Se tu quer realmente mudar, ter uma cara pessoal com profissional conjunta, unida, cara, dá a opção então para uma foto que remeta à identidade que tu quer transmitir. Então não é aquela foto na beira da praia. Se tu quer usar o teu perfil para realmente ele te agregar valor para as pessoas que vão consumir, que muitas vezes é um cliente, cara, tu tem que fazer uma escolha. Então, procure usar uma foto profissional ou uma foto que remeta a algum hobby teu, algo que possa te conectar às pessoas que tu quer, que é o teu público-alvo, tá? Segundo lugar, pensa no nome, pensa no teu login ali. É o Kleber Sobrinho. E em todas as plataformas que surgem novas, eu tenho a preocupação de ser o primeiro a ir lá e gravar meu nome naquela plataforma, porque eu não sei amanhã o que vai acontecer. Teve o caso do Snapchat, do Telegram, ou do Twitter, ou do próprio Gmail. Em todas essas plataformas que foram sendo criadas, eu fui lá e pum, eu antevi isso, tipo, meu nome é ali, porque é minha identidade. Então eu tenho meu nome sempre em todas essas plataformas. Então, cara, exclui daqui a pouco, por exemplo, se tu tem um zero, não sei o que, 01, ou se tu tem, procura encontrar maneira de ter o teu nome correto ali, ou ter um nome que as pessoas sejam fáceis de identificar. Isso é uma coisa que também vai te ajudar a tu construir isso e ser fácil de ser encontrado, tá? Tu nem, teu não é Mário Guaranha. Tu é conhecido, é o teu nome de guerra, é o teu nome de pessoa física, é a tua identidade que está elencada ali. Então tem uma preocupação de fazer esse link do nome mesmo. Escreva o título perfeito. Muitas vezes o colega vai lá, faz o link, o Instagram dele, e, cara, não referencia nada sobre quem ele é. Então, aquele negócio que nasceu lá no Orkut no passado, de que tu botava a tua biografia, isso faz sentido até hoje. Entendeu? As pessoas, tu entra em vários Instagrams de pessoas que são formadores de opinião aí pelo Brasil e pelo mundo, eles colocam ali, eu sou casado com a fulana de tal, eu sou pai do fulano, ou tenho cachorrinho tal, meu hobby é tal, tô à frente da empresa tal, trabalho tal, sou isso, aquilo. Isso faz sentido, isso conecta as pessoas, porque senão não tem contexto também, entendeu? Assim como eu falei lá da postagem, posta uma foto, não escreve nada, não tem contexto. Veja tua foto, não tem nada, não tem contexto. Então tem que fazer o link com isso. Então coloca o título, mesmo que seja sou casado com a Karina, sou o pai da dona, a cachorrinha. Não importa, é uma forma de conectar. Daqui a pouco vai ter um público-alvo que vai te acompanhar por conta de tu gostar de animais. Entendeu? Então tá ligado o tanto profissional como pessoal. Enfatize sua trajetória de carreira. Procure fazer postagens que contem histórias. Hoje eu contei uma história de uma publicação dali que eu botei uma foto e contei uma história abaixo, um relato pessoal meu dentro dessa trajetória dentro do mercado imobiliário. Então, cara, conta a história, que isso conecta as pessoas, humaniza, as pessoas veem um outro lado. Eu já fui muito estigmatizado até perante a rede. O Kleber é isso, o Kleber é agressivo no negócio. Cara, mostra que tu é humano. Eu de fato, sim, que tem o objetivo de vender mais, tem o objetivo de ter melhor resultado, tem o objetivo de crescer e tudo. Então, se a pessoa não tem esse contexto, ela vai criar o estereótipo de ti e não vai saber quem realmente tu é, a tua essência. Então, tu pode mostrar isso contando história. Então, mostra aquela pessoa que tu é, que nem eu vejo, né? Pô, eu não sabia que tu andava de skate. Olha que legal, tu foi lá e fez algumas postagens, andando de skate e tudo. Então, é o Mário, cara, é a pessoa na essência dele, o cara novo que tem ali a essência de criança. Isso pode acontecer, não tem problema, mas claro, congruência, pensa, seja estratégico no que tu vai fazer. Pô, vou fazer uma postagem, por que eu vou fazer essa postagem? Qual o objetivo que eu tenho com ela? Pô, isso vai me conectar com outras pessoas? Vai ser relevante? Pum, conta a história. E isso vai ser relevante com certeza. Personalize sua URL. O que quer dizer isso? Cara, o link ali que está embaixo, direciona daqui a pouco se tu tem um blog que fala que seja de culinária. Tem um cara que tem um hobby de culinária. O Mário está aprendendo a cozinhar, né? Ou daqui a pouco tu tem um material, algo que tu gosta ali de culinária. Cara, direciona para isso. Ou daqui a pouco na URL tu também pode botar direcionar para o teu WhatsApp. Também tu pode colocar o teu WhatsApp, o link para o WhatsApp, ele direto no WhatsApp. Então pense em personaliza isso para fazer um direcionamento para algum local. Então isso também é uma estratégia.
Aproveite outras mídias. Então, que é justamente coisas estão acontecendo no mercado e outras redes sociais. Aproveita isso, relaciona isso no teu feed, conta a história, o que aconteceu na Caixa, pô, é uma mídia, fala sobre isso. Pô, o LinkedIn também é uma plataforma muito relevante. Daqui a pouco tu pode personalizar tua URL direcionando lá para o LinkedIn, aquele que quer ter o Instagram pessoal com pessoa profissional. Então, daqui a pouco tu pode ter a página somente profissional lá no LinkedIn. Faz o LinkedIn direitinho, na tua página, qual é a tua agência, o que tu faz, quanto tempo de mercado que tu tá, e aí tu vai direcionando para lá. Também é uma forma de fazer isso, tá? Publique suas ideias, a sua opinião, conta a história, qual que é o teu posicionamento em relação àquilo que tu faz, e qual que é a tua opinião em relação ao mercado imobiliário, qual que é a tua opinião sobre o que está acontecendo em relação aos benefícios da Caixa, qual que é a tua opinião em relação às coisas. Obviamente, voltando lá ao que tu falou no início, né? Cuidar o posicionamento de postura, né? Porque o Brasil tem essa dicotomia, né? De 8 ou 80, não há um equilíbrio em relação a essas coisas. Então, toma cuidado de como vai posicionar em relação a isso. Mas se for algo relacionado ao mercado, tu pode posicionar com certeza, e as pessoas querem consumir isso, querem saber qual é o teu posicionamento. Então não tenha medo de se posicionar. Foi isso que eu fiz, e eu acredito que foi por conta de me posicionar e não ter medo de me expor que eu consegui ter relevância e consegui hoje ter uma abrangência de nível nacional aí. Compartilhe o que você acredita, mais uma vez. Então, justamente, fala o que tu acredita, o que tu pensa que pode acontecer, as tuas opiniões, reforça isso. Que seja estratégico. Adicione pessoas ou empresas de interesse. Cara, faz um funil das pessoas que tu segue. Pensa em quem que tu vai realmente seguir, acompanhar. Quem que faz sentido ter na minha timeline, no meu feed ali que eu vou seguir. Porque se tu perceberem, aparece ali no máximo uns 50 ali stories. E eles sempre são daquelas pessoas que tu mais acompanha. Então, quem é que está acompanhando, hein? Quem é que está seguindo? Quem é que está vendo? Cara, tá ali. Isso reflete diretamente o que tu está consumindo de produto. Então, cara, faz uma limpa disso, daqui a pouco não é aquilo que tu quer. Se tu quer mudar o teu posicionamento, aproveita esse momento. Começa a mudar as pessoas que tu vai mais seguir, porque automaticamente a plataforma vai entender o teu novo comportamento e ela vai começar a te compartilhar mais sobre esses que tu quer consumir agora. Então, pensa nisso também, porque isso vai te ajudar a mudar a tua postura e o teu comportamento perante as redes. E reserve tempo para gerir as redes. Cara, tem que ter um tempo para pensar numa história, tem que ter um tempo para contar essa história, tem que ter um tempo para pensar qual é a foto que eu vou adicionar. E uma das coisas que eu faço, eu vou no meu celular e vou favoritando fotos que são estratégicas para mim. Pô, eu vou fazer uma postagem, então eu vou deixar essa foto no favorito, porque eu sei em algum momento eu vou usar ela, vou contar história sobre ela, vou trazer isso. Então eu sou um cara do centro histórico. Então, eu vou para o centro e é fato isso. Eu penso, pô, o que eu posso fotografar, qual o ângulo, o que eu posso contar, o que eu posso fazer relacionado a isso. E eu, fotografo, registro aquilo. Muitas vezes eu guardo para o momento, ou no history, que eu uso muito isso, é o momento real, atual. O que eu estou fazendo naquele momento, seja tanto pessoal como profissional. É ir conversando sobre essas coisas que vai acontecendo no meu dia a dia, que eu vou retratando isso, e isso agrega valor, humanizar as coisas. Eu, muitas vezes, durante o meu dia, eu circulo pela loja, vou lá, filmo os colegas, vou circular pelo centro, as pessoas acabam tendo curiosidade, porque muitas vezes as pessoas não vão no centro ali, até mesmo as pessoas que estão aqui nos acompanhando, então eu procuro retratar isso, porque mostra um pouco, acaba agregando valor, então comunica e conecta com as pessoas, né, o que está acontecendo lá naquela região. Então, é a minha identidade, tu tem que de fato trazer isso, porque isso vai conectar novas pessoas. É um pouco disso, Mário. O que tu acha? A gente acha que nós temos 10 minutos aí, a gente Que pode abrir para legal, Kleber. perguntas. Que legal, cara, que legal. Dicas práticas, eu tenho até a cabeça racional, então eu ouvir dica assim, falada uma por uma, me dá satisfação, cara, que legal. Então, foram aí, cara, 10 dicas valiosíssimas. Eu ouvindo tu falar, assim, eu percebo e reforço, né, que o posicionamento, ele é uma escolha. E quando a gente faz essa escolha, a gente tem que estar ciente que a gente vai sim ter que determinar um tempo para fazer essa gestão, que não é uma coisa fácil de fazer.
Mas com o tempo, né, a gente vai fazendo, a gente vai tentando, e isso vai ficando mais do nosso dia a dia, né? Não é algo que a gente vai começar de um dia para o outro, eu reforço, isso vai ficar, pronto, estou craque no Instagram. Pô, o Kleber tem 5, 6 anos aí de posicionamento e antes disso tem 12 anos de mercado imobiliário. Então, Só eu na reforço de auxiliadora. novo, né? Só na 12 só na auxiliadora, auxiliadora. exatamente. 12 só na auxiliadora. Então, assim, tem que reforçar e ficar na cabeça de vocês, né? Que é o seguinte: a gente tem que ser antes de expor. Eu gostei muito dessa frase. A gente tem que antes, eu quero me mostrar um especialista nas redes sociais, ou no bairro X, no estilo na cidade X. Bem, antes de querer te mostrar, tu tem que ser. As pessoas sentem quando a gente é de verdade, quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, o Kleber ele é referência hoje no centro histórico, porque se tu conversar com ele num corredor, no telefone, ou se um cliente for atendido por ele, o cliente vai perceber esse conhecimento. Então, assim, o posicionamento estratégico é uma parte que ele usa para fazer negócio, para gerar engajamento, mas é uma parte que ele usa porque ele é especialista no bairro. Então, acho que essa é o grande aprendizado que eu tive assim nesse tempo contigo, Kleber, de conversa, e é o que eu vejo também. Quando a gente vê de outros mercados também, as pessoas que conversam, que falam sobre posicionamento, tu sente quando a pessoa realmente sabe o que está falando, né? Então, a gente tem que se desafiar, aproveitar esse momento aí de desafio, de mudança na nossa rotina, de tecnologia, por que não aproveitar esse momento para se especializar, para pesquisar sobre um bairro, para conhecer edifício por edifício, conhecer as ruas. Então, tudo inicia. Tem algumas perguntas aí, Kleber. Se a gente não conseguir responder todos, eu coloquei meu celular aí, eu posso compartilhar novamente os 10 tópicos ali com os colegas, tá? Então o pessoal pode me contatar ou mandar um direct aí também, que eu respondo, coloco os 10 ali. E Legal. podemos trabalhar nas perguntas. E uma Ferraz coisa que eu quero Imóveis. comentar, Ferraz ó, Imóveis. Pode ir comentando aí, Kleber, fica à vontade. Depois a tá? gente vai para as Que, perguntas. assim, ó, a turma que está acompanhando, tá? Mais uma vez, e reforço isso. Avaliem-se como um produto. Avaliem-se como um produto. E avaliando-se como um produto, se vocês forem a mesma pessoa, se hoje parou, tá? Se tu for a mesma pessoa hoje, até o resto da tua vida, tu vai conseguir conquistar aquilo que tu realmente quer lá no final? Então, acredito que não. Então, tá aqui um ótimo momento para a gente evoluir em relação a isso, sem julgamentos, quantas pessoas estão se expondo pela primeira vez fazendo uma live, quantas pessoas estão realmente querendo melhorar. Porque, de fato, se a gente se colocar numa posição de produto e se a gente não evoluir mais, a gente vai ali na frente estar estagnado e seremos, de fato, superados por outros. Então, naturalmente, esse momento, ele cria um funil, ele mais ainda afunila o nosso mercado, e os colegas que vão se manter ali na frente, que vão superar tudo isso, é aqueles que, de alguma forma, agregar valor e evoluírem perante o que a gente está vivendo. Então, sejam relevantes no mercado de vocês, criem formas de nichar, criem formas de se posicionar, criem formas de ser relevante para as pessoas. Tem tantos colegas na rede que têm um excelente trabalho com network, com pessoas, então aproveitem isso. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, perante o meu bairro, foi justamente mudar o meu comportamento de consumo, circular pela região para que eu pudesse me conectar com novas pessoas. Então, que fazendo isso, vai mudar o teu network e tu vai conseguir se conectar com novas pessoas aí. Que legal. Kleber, o Ferraz Imóveis 2020, fez uma pergunta para ti, Mário. Se o Kleber nunca errou numa postagem, mesmo sabendo tudo que sabe. Eu me arrisco a dizer que tu já deve ter errado, provavelmente, mas responde tu aí, porque a gente errar faz parte, né? Eu acho que o medo de errar não tem problema. Todo mundo tem medo, né? Só que a gente não pode ser paralisado pelo medo. Vai lá, se errar, depois corrige, é errando que se aprende. Eu gosto muito dessa frase. Que já errou em alguma postagem, Kleber? Conta pra nós aí. Então, eu acho que o errar é muito relativo, tá? Como é que a gente pode errar? O errar, a gente erra se a gente vai lá e leva para o lado pessoal e se posiciona daqui a pouco querendo
questionar aquela outra pessoa que foi lá e quis te corrigir. Então eu sempre gostei muito de ser aquele cara polido na resposta, de ter argumento, de como que eu respondo, de como que eu me posiciono. Por mais que eu tenha cometido um erro numa publicação ou tenha falado alguma coisa, eu sempre tomei um cuidado de como que eu dei continuidade àquilo, como que eu reagi àquele fato. Então, a questão de errar é muito relativa. Teve um fato, a pessoa foi lá, fiz uma publicação e ela foi lá e foi lá e pá, tu é isso, tu é aquilo. Cara, como que eu reajo àquilo? Como que eu vou reagir perante aquilo ali? E essa reação é única e responsabilidade tua, somente tua. Então, cuidado de como que você vai reagir a isso. Então, errar, talvez já tenha errado realmente em alguma publicação, alguma coisa, mas a questão do erro, ele se erro é apagado de uma publicação a partir do momento que tu sabe se te posicionar. Tu coloca no outro, entendeu? Quis falar aquilo. A partir do momento que tu começa a ver isso, e aí tu gera empatia, tu começa um outro lado, começa a mostrar outro valor, um pouco muito para a pessoa, tu consegue até reverter aquele que a pessoa teve reações. Então, porque isso vai gerar emprego, vai fazer tudo um outro lado da pessoa. Então, é uma preocupação que eu sempre tive. Então, eu acho que mais do que nunca aí, justamente tu ter essa atenção a como que tu vai reagir no teu dia a dia, nas coisas que acontecem, quando tu passar a te posicionar, porque tu vai te expor e, obviamente, tu vai ser criticado, tu vai ser, daqui a pouco, ridicularizado, daqui a pouco as pessoas não vão gostar da forma como tu falou, daqui a pouco tu vai ter vícios de linguagem que tu vai falar e as pessoas vão debochar de ti. Mas, cara, seja fiel, acredite que isso pode te colocar um passo à frente do mercado e te colocar em vantagem perante ao mercado imobiliário, que é um mercado grande aí e que somente se expondo e tendo posicionamento que tu vai ser relevante. Que legal. André, vou responder a tua pergunta rapidinho aqui, depois a gente já vai. Depois a gente pode deixar também, tanto o meu canal como o Kleber estão aberto para as perguntas. Tem mais uns segundinhos. André, primeiro passo para ser especialista em um bairro, cara, tem que conhecer tudo desse bairro. Saber rua por rua, saber prédio por prédio, fragmenta ele, escolhe as primeiras ruas e vai embora, vai conhecer esse bairro. Pega o Google Maps, agora não está muito bom de sair na rua. Pega o Google Maps, vai andando no Street View, conhece fachada de prédio, conhece rua. O primeiro passo é tu dominar o bairro. Se o cara te falar da rua X, tu tem que saber que rua é. Se ele te falar do prédio X, tu tem que saber que prédio é. E é isso aí, com o tempo, quanto mais tu for conhecendo, mais especialista tu vai ficar. Então o primeiro passo vai atrás de informação do bairro. Gente, acho que a gente vai ser derrubado em seguidinha. Kleber, brigadão, cara, pelo teu tempo, pelas dicas valiosas. Obrigado a todas as pessoas